Muito bom dia a todos. Vamos então dar início a este dia dedicado a audições do Grupo de Trabalho de Lei de Bases do Clima, que terá 3 blocos de audições, com início agora às 10 da manhã, um às 11h30 e um da parte da tarde às 14h30. Eu gostaria de começar por cumprimentar os nossos convidados. Da parte da manhã, agora às 10 da manhã, teremos a Associação Zero, com o professor Francisco Ferreira e com o Dr. Pedro Nunes. Começar por cumprimentá-los, agradecer a disponibilidade deles e salientar o grande trabalho e os contributos valiosos que a Zero tem dado à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, não só nesta área do clima, mas principalmente nesta área do clima, relembrando, como já tive a oportunidade de dizer noutros fóruns, uma reunião que a Zero solicitou à delegação parlamentar portuguesa na COP24 em 2018 em Katowice, em que a Zero instou os grupos parlamentares a desenvolverem projetos nesta área para termos uma lei de bases do clima que fosse forte, que fosse capaz de ser um auxílio no combate e adaptação à urgência climática que vivemos. E, portanto, passado este tempo, aqui estamos com 8 projetos que estão agora em discussão pública e que estão no processo de especialidade aqui no Grupo de Trabalho. E, portanto, sublinhando este papel importante que a Zero teve logo no início destes projetos, dar nota que, então, gostaríamos de ouvir a Zero sobre os mesmos, sendo que temos para a audição de hoje uma grelha que dará uma intervenção inicial aos nossos convidados, que rondará os 12 a 15 minutos, seguido de uma ronda de intervenções dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, em que eu pediria, hoje temos de facto muitas audições e, portanto, pediria que fizessem um uso correto do tempo. O que está estimado para cada deputado será uma intervenção de 3 minutos e, por fim, uma nova ronda de resposta global dos nossos oradores convidados, num total de aproximadamente 10 minutos. Sem mais a acrescentar para início, eu daria a palavra então aos nossos convidados, professor Francisco Ferreira e Dr. Pedro Nunes. Muito bom dia. Antes de mais nada, cumprimentar o Dr. Bruno Coimbra, também cumprimentar os restantes deputados. É para nós um prazer esta participação e realmente é com enorme satisfação que vemos existir realmente uma vontade coletiva, diria eu, das diferentes forças partidárias e também das 2 deputadas não inscritas, no sentido de fortalecermos a diversidade de propostas relativas a uma lei do clima e assim conseguirmos chegar a um consenso sobre esta tão importante matéria, não apenas para Portugal, mas eu diria mesmo para a humanidade. Nós temos uma pequena apresentação que eu vou passar a mostrar e que vou comentar, e obviamente depois também o meu colega Pedro Nunes, se tiver alguma coisa a acrescentar, também o irá fazer e participaremos depois os dois nas respostas às questões dos senhores deputados. Eu vou só aqui preparar a partilha do ecrã.
Eu penso que estão neste momento a ver então o ecrã. Perfeitamente, perfeitamente. Muito obrigado. Muito obrigado também. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer referência, e para a semana sabemos que vão ter a oportunidade de fazer até esta comparação de forma mais assertiva, com a participação do Dr. Matias Duve, mas este slide era só para introduzir que realmente nós já temos leis climáticas ou em fase final de aprovação adotadas por 15 países. E cerca de metade, portanto, dos Estados-membros da União Europeia. Para nós são ferramentas de governança absolutamente fundamentais para alcançarmos uma sociedade climaticamente neutra. Obviamente, há todo um longo processo de debate e discussão até chegarmos a um consenso político alargado. E o que nós resolvemos fazer foi tentar ver que elementos cruciais e comuns é que deverão ser tidos em conta nesta fase. Esses elementos comuns a muitas destas propostas legislativas estão a existência de metas gerais, aliás, e de metas setoriais. Eu devo dizer que a própria lei europeia do clima, que está neste momento a ser negociada pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, entre o Parlamento e o Conselho, e também com a participação da Comissão, tem precisamente estas valências. Metas gerais, ou seja, a neutralidade climática em 2050, metas setoriais que também estão em jogo por parte do Parlamento. Planeamento de instrumentos, monitorização e controlo, qual é o papel das instituições, a presença de um conselho científico, isso tem sido comum noutros países e também na própria lei europeia, e os mecanismos de participação pública. Eu sei que este slide está um bocadinho pequeno, mas ele faz uma comparação da nossa avaliação das diferentes propostas. Portanto, como veem, há itens que nós gostaríamos ainda que pudessem ser incluídos. São itens gerais de enquadramento, já falaremos sobre eles, mas há realmente itens que nos deixam extremamente satisfeitos por serem referenciados. Não significa que tenham diferenças grandes, porque têm. A questão do Conselho do Clima é o mais, eu diria que é o mais consensual, e como digo, isso deixa-nos muito satisfeitos. Mas depois há também muitos elementos, como a questão da adaptação, como a questão do orçamento de carbono, o financiamento verde, a fiscalidade, que são mencionados, bem como a participação pública, são, portanto, elementos que nós já tivemos a oportunidade de avaliar e, portanto, analisar. Ora, quais são então as nossas recomendações em relação a cada um destes itens? Nós gostaríamos que houvesse uma menção aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, para nós é muito importante que num preâmbulo, de uma forma integradora, nós tenhamos sempre em jogo estes objetivos, porque eles requerem sempre um equilíbrio. Deixem-me mostrar-vos um exemplo, a energia renovável, que nós somos fortíssimos apologistas, tem impactos ambientais e tem impactos no meio terrestre, tem impactos nos ecossistemas, e, portanto, equilibrar as metas climáticas e a energia renovável com a preservação do meio nem sempre é fácil. Portanto, há sempre aqui conflitos que nos devem obrigar a procurar chegar à neutralidade climática, mas de uma forma tão equilibrada quanto possível, num contexto de desenvolvimento sustentável. Há depois um aspecto que também nos parece importante, que é este da neutralidade tecnológica. O que é que isto significa? Significa que uma lei do clima deve ser o mais neutral possível. O que é que nós queremos dizer aqui?
é que eu não devo dizer que deve haver um investimento numa tecnologia ou noutra. Porque, por exemplo, há 20 anos nós achávamos que a captura e armazenamento de carbono iria resolver muitos dos problemas. E o que é facto é que não resolveu. Nós temos esperança que o hidrogênio seja, sem dúvida, um vetor muito importante. Mas, quer dizer, mas também vamos ter que fazer essa avaliação à medida que agora for sendo feita essa implementação. E, portanto, haver uma nota sobre a neutralidade tecnológica parece-nos algo importante e relevante. Depois, o apoio na ciência. E aqui eu penso que esta questão já é traduzida por várias das propostas, mas no fundo é que nós devemos tomar estas decisões políticas que têm um caráter ambiental e até mais abrangente, económico, social, de governança. Eles devem ser decisões fortemente apoiadas na ciência, através de estudos, de enquadramento racional dos problemas, com objetivos, e, portanto, isso deve ser claro. Depois, um princípio que vem da própria Lei de Bases do Ambiente, que é nós temos que incorporar o princípio do poluidor-pagador e os custos devem ser, portanto, internalizados, e a taxa de carbono é um elemento fundamental. Nós, na Europa, vamos, inclusive, de acordo com o próprio Pacto Ecológico Europeu, que é um enormíssimo desafio, ter este tipo de taxas para as transações de bens que vêm do exterior e, obviamente, também para as transações internas. Portanto, este, para nós, é um aspecto do poluidor-pagador que deve ser muito claro e presente. Depois, a neutralidade climática. Aqui eu diria que é apenas uma evolução de linguagem. Eu penso que todos nós sabemos que o dióxido de carbono é apenas um dos gases contemplados no Acordo de Paris. Temos mais um outro conjunto de gases, alguns deles que nem têm carbono, como é o caso do óxido nitroso. E, portanto, a própria lei europeia já não fala de neutralidade carbónica, fala de neutralidade climática. E, portanto, todas as metas devem ser explícitas em CO2 equivalente e devemos procurar, portanto, usar este termo de forma comum em vez da neutralidade climática. Em relação aos instrumentos, a ambição, embora não seja obrigatória a inclusão de metas específicas numa lei do clima, não é? Exceto, em nosso entender, as da neutralidade climática, para nós era importante haver alguns valores indicativos antecipáveis em algumas datas-chave. E eu até passava logo para o último ponto, que, em nosso entender, para ser uma lei que olhe para as próximas décadas, nós não devemos ser rigorosos ao ponto de dizer vamos atingir a neutralidade climática em 2050. Aliás, até estive numa conferência recente com um dos autores de uma das propostas que foi submetida, em que falava que se calhar nós precisamos de neutralidade climática a ser atingida em 2035. Portanto, nós devemos ter esta flexibilidade de não fixarmos uma data, ou melhor, se fixarmos uma determinada data, que devemos fixar, essa data deve ser perfeitamente antecipável. E para 2030, nós temos neste momento em vigor o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, que prevê uma redução das emissões de 45% a 55% em relação a 2005, mas não nos esqueçamos que para Portugal estar efetivamente em linha com o Acordo de Paris, nós precisamos de uma redução de 60% e que a Europa, entretanto, puxou o patamar de redução com um leque diferente, porque é entre 1990 e 2030, para pelo menos 55%. E, portanto, a traçarmos metas intermédias, podemos ter aqui um guia. Claro que estas metas intermédias podem também ser e devem ser fixadas
depois tendo em conta os orçamentos de carbono de que já iremos falar. Ora, o Conselho Climático Independente, como eu vos disse, é aquilo que reúne mais consenso, a sua presença é o que reúne mais consenso em relação às leis de todas as forças partidárias e das duas deputadas não inscritas. Para nós, esta figura é absolutamente fundamental. É uma figura que deve ser independente e defendemos que a sua estrutura, a sua composição, a sua orgânica são de tal forma relevantes que não devem ser definidos em lei autónoma ou em portaria, mas sim deve ser na própria lei do clima. E que deve ser muito bem tipificada as incompatibilidades de alguns dos participantes. Mas para nós é algo que vai ser complicado, porque as propostas são muito diversificadas, mas que realmente são elementos cruciais. A lei do clima, em termos de financiamento, nós estamos a ter uma taxonomia europeia que é absolutamente crucial para o futuro. E, portanto, para nós termos um financiamento sustentável e isso estar patente na lei do clima é para nós crucial. Quanto aos orçamentos de carbono, nós achamos que eles devem ser efetivamente considerados a cada 5 anos e preferencialmente, portanto, com uns 5 anos a começar no ano 0 ou no ano 5, isto para estarmos em linha com o próprio Acordo de Paris, para estarmos em linha com a própria programação à escala da União Europeia e, portanto, estes orçamentos de carbono são fundamentais. Devem ser considerados em termos de emissões e de sumidores, sejam eles quais forem, sejam sumidores naturais, sejam eventuais outras possibilidades de captura de carbono. Inclusive, nós poderemos ter alguns tetos individualizados para determinados, por exemplo, o metano na agricultura, eventualmente, poderá haver, nós não dizemos isto para todos os setores, mas poderá haver aqui alguma especificação. E para nós há aqui uma responsabilidade que é a responsabilidade nossa internacional que não deve ser esquecida. Nós não incluirmos as emissões da navegação e do transporte aéreo que impactamos no planeta, pelo menos num dos sentidos, aliás, num dos sentidos, não tem sentido também nós estarmos a considerar o total das viagens no nosso orçamento, mas, portanto, metade daquilo que são os percursos até ao destino mais próximo fora de Portugal devem ser considerados nos nossos inventários e nestes orçamentos. Em termos de intervenção pública, a participação pública parece-nos absolutamente crucial. Era bom que houvesse, inclusive, um regime próprio que permita a integração dos poderes locais, dos movimentos de cidadãos nesta área e que eles possam ser devidamente acautelados. A par do que acontece noutros países, em algumas outras leis do clima, poder-se-á prever, nós achamos que seria desejável, mas poder-se-á prever a figura de uma Assembleia Climática de Cidadãos, que reúne cidadãos de todas as esferas da sociedade numa amostra estratificada e representativa da população, para discutir a emergência climática, é como se fosse um fórum de discussão e formas de enfrentar e que fazem recomendações sobre políticas públicas. Ou seja, ter aqui um processo, de certa forma, mais aberto e direto ainda à sociedade. Por último, a questão dos direitos processuais. É uma questão que está a ser muito discutida no âmbito da Convenção Aarhus, à escala europeia. Já está previsto na Lei de Bases do Ambiente, no artigo 7º, e nós também gostaríamos que houvesse um artigo que conferisse aos cidadãos e às organizações civis a possibilidade de intervir no estabelecimento de políticas que considerem danosas. Neste momento, por exemplo, há um grupo de jovens portugueses que está
numa intervenção junto ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, também junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, dar essa possibilidade. Portanto, dar a possibilidade de haver aqui uma intervenção através da justiça no contexto do clima. Agradeço a vossa atenção, espero que tenha cumprido o tempo. Dizer-vos só uma última nota. Nós vamos organizar uma sessão no dia 16 de março, uma sessão pública curta para discussão deste tema às 14h30 da tarde. Já convidámos todos os senhores deputados. Por favor, passem mensagem aos colegas, a quem estiver interessado. Nós gostaríamos aqui também, independentemente da nossa participação escrita junto do Parlamento, de fazer esta discussão tão abrangente quanto possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Dar-lhe nota que, de facto, nós recebemos o convite para estarmos nessa sessão. Já divulgámos aqui na última reunião deste grupo de trabalho o mesmo e receberá certamente agora confirmações de cada um dos grupos parlamentares diretamente. Agradecia também que, quando lhe fosse possível, que nos remetesse à apresentação que nos expôs hoje para fazer parte da documentação desta audição. Sem mais delongas, passaríamos à segunda ronda, frisando então o pedido aos senhores deputados que usem o tempo de forma correta, 3 minutos a cada um, e iniciaria as intervenções pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Miguel Costa Matos. Está a ouvir-nos, senhor deputado? Sim, senhor coordenador. Bom dia. Bom dia. Ora, muito bom dia a todos, senhor coordenador, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos representantes da Associação Zero, professor Francisco Ferreira, professor Pedro Nunes. Em primeiro lugar, enaltecer a apresentação que nos acabam de fazer e, de facto, confirmar que estamos muitíssimo receptivos a acolher as boas sugestões que fazem em vários aspectos. E passando-os um bocadinho em revista, desde logo a questão da referência aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o princípio da neutralidade tecnológica, sendo que nós já prevemos que o Conselho Independente possa fazer uma avaliação das diferentes tecnologias para perceber qual é que é a mais custo-eficaz e, naturalmente, a evolução de neutralidade carbónica para neutralidade climática, porque, de facto, todos os gases de efeito de estufa devem ser considerados. Dizer que, em relação à entidade independente e à sua composição, nós temos um entendimento que, de facto, poderá beneficiar de alguma flexibilidade de não constar da Lei de Bases do Clima a composição concreta desta entidade. No entanto, estamos disponíveis a aprofundar este assunto em discussão e dizer ainda que, em relação aos orçamentos de carbono, este grau de detalhe parece-nos consistente com aquilo que é a nossa ambição, se bem que entendemos que o orçamento de carbono não pode ser apenas a concretização dos planos nacionais de energia e clima que existem já para o plano de 10 anos, mas sim uma antecipação do que é o objetivo de médio prazo, tal como é feito em Inglaterra, em França e como antecipa o Regulamento de Governação da Ação Climática da União Europeia. Por fim, em referência à participação pública e aos direitos processuais, dizer que o nosso projeto de lei já procura acolher bastante estes sentidos, no sentido de não só prever o direito à participação, mas incumbir ao Estado a promoção da participação ativa dos cidadãos e incluir em cada processo de criação de um instrumento de planeamento justamente a participação pública do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional de Municípios também da Associação Nacional de Freguesias, das regiões autónomas e do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Dizer ainda que achamos que é importantíssimo que os jovens possam ter um assento
do Conselho Independente e de base científica que é assim criado. E, portanto, mais uma vez enaltecer e agradecer a apresentação que a ZER nos faz, dizer que estamos muitíssimo receptivos a estes contributos e que vamos continuar a contar com a ZER para construir uma lei de base do clima que sirva ao nosso planeta, que sirva às gerações todas e, em particular, as mais jovens que terão que viver neste planeta e com as consequências das alterações climáticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo uso do tempo dentro do que tinha direito e ainda poupando alguns segundos. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também queria cumprimentar os Srs. Deputados, as Sras. Deputadas, a ZERO, o Professor Francisco Ferreira, o Professor Pedro Nunes e agradecer-lhes o contributo que dão, que é um contributo que para o PSD não é que seja repetido, mas que o PSD entendeu procurar também junto de vós na construção da Lei do Clima. Aliás, fizemos uma lei de bases, que é uma lei de bases chapéu, com apoio na ciência, como disse, com a coerência dos princípios do campo pagador, com complementaridade com o resto da legislação, com a figura do corpo independente, enfim, com uma lei que alinhe metas de curto prazo com longo prazo, que tenha coerência com várias políticas e à qual estamos perfeitamente disponíveis para acolher contributos que nos deu, no fundo, iniciais, como a menção aos ODS, a neutralidade tecnológica, que faz todo sentido, as correções que podemos ter. Agora, assim de cabeça, não consigo precisar em que projetos, mas que são relativas à neutralidade climática, que também me parece muito importante. A participação pública, acho que está na base até da vontade de todos os partidos, portanto, de alargarmos. Nós até remetemos um processo de consulta pública da própria Assembleia, portanto, há ideias boas que podemos explorar, há esta ideia da Assembleia Climática de Cidadãos, mas, no fundo, de instituir aqui uma espécie de contrato com a sociedade civil que também venha verta para a monitorização e para o controle, para o accountability do que queremos fazer, porque mais do que querermos fazer a lei, queremos que ela sirva para alguma coisa, que tenha impacto, e isso também tem muito que ver com o que dizia dos direitos processuais, com a forma como a sociedade civil pode fazer monitorização do que acontece, com o papel das instituições, com o Conselho Científico, enfim, com todo este quadro de participação que para nós é muito importante. A questão das metas, nós acompanhamos de facto, e o professor Francisco Ferreira até disse, gravei uma frase que me disse de um momento em que esteve, em que foi falado, isto até pode acontecer mais cedo, e de facto o que nós queremos numa lei de bases é que ela dure muito tempo e não seja sujeita a alterações daqui para ali, de ano para ano, conforme a tecnologia avança, e portanto queremos construir aqui uma lei de bases que dure no tempo e portanto isso tem uma influência direta no que nós vamos fazer com as metas. Por isso tivemos um entendimento que sim, não devemos ter uma meta de wishful thinking para 2050, mas metas para as décadas que aí vêm, portanto impositivas, mas não muito específicas na lei, ou seja, na lei nós dizemos que as metas de captura, por exemplo, devem ser impostas de ano para ano e todos os anos pelo Parlamento, pelo Governo, mas não numa lei de bases. Eu queria ouvi-lo um bocadinho mais sobre o que é que acha que deve ser o nível de comprometimento que temos numa lei de bases em relação a isto das metas, e agradecer-lhe novamente o contributo que tem dado repetidamente nesta área ao Parlamento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, antes de mais, agradecer o contributo valioso que a ZERO nesta audição, mas também no caminho para a elaboração da Lei de Bases do Bloco e certamente de outros partidos, teve ao introduzir um conjunto de preocupações, um conjunto de sugestões que podem ou não ser acolhidas, obviamente, pelos partidos. Desde logo, e aproveitando a intervenção do Sr. Deputado do PST, mostrar que existe, de facto, aqui na Comissão uma diferença desde logo, que se a Lei de Bases do Clima deve conter ou não metas. Nós consideramos que deve conter metas, e aliás estamos alinhados com as preocupações da ZERO, que deve ter uma meta de 60% de redução em 2030 e que a meta de 2050, se possível, deve ser antecipada e que devemos trabalhar para isso. Consideramos também que deve ser sem consumidores, e sobre isto acho que temos falado no real. Eu hoje de manhã estava a fazer uma revista de imprensa
e vi num jornal uma reportagem que, vai saber, é um conteúdo pago da BP, que diz que quanto mais gasolina eu abastecer aqui em Portugal, menos serão as emissões na Zâmbia e no México. Bem, eu devo agradecer à petrolífera este conteúdo pago, porque nós percebemos o ridículo que isto é, não é? Quanto mais gasolina eu gastar, mais estou a combater as alterações climáticas. E, portanto, a pergunta que eu tinha sobre este aspecto é o que é que a Zero considera sobre a questão, obviamente que é necessário proteger os consumidores, mas o que é que considera sobre a questão das empresas manterem a atividade como habitual, compensando as suas emissões apenas com offset e outras matérias, ou se, pelo contrário, devemos ter uma redução só das emissões, considerando só as emissões, para obrigar a economia a mudar realmente, porque, como nós sabemos, os offsets podem, de um momento para o outro, até porque há fenómenos climáticos extremos, desaparecer. Também sobre isto, e aproveitando a questão da gasolina ainda, perguntar se nós devemos erradicar os veículos automóveis com qualquer tipo de combustão, ou se os híbridos são aceitáveis, porque é também uma diferença entre duas leis de debates que aqui estão, e no caso do Bloco de Esquerda nós consideramos que devemos ir para um futuro de transportes públicos e, no caso dos carros, eliminar qualquer questão de combustão. Este fim de semana, o Jornal Público trazia na sua capa, com grande destaque, o Tratado de Carta de Energia, que explicava que os Estados podem ser processados por companhias das energias fósseis quando implementarem medidas que vão ao encontro das preocupações de combate às alterações climáticas. Nós aceitamos que é necessário que haja direitos processuais para os cidadãos, mas queríamos perguntar se as leis de base do clima não deviam incluir, como a do Bloco inclui, medidas para garantir que o Estado português não assina este tipo de tratados e que no futuro não está preso a tratados em que pode ser processado por milhões e milhões de euros porque as decisões climáticas do país que são úteis para o planeta, que são boas para a sociedade, são maus para os lucros de qualquer empresa. Terminando, agradecendo novamente o contributo da Zero e dizendo que estamos disponíveis para introduzir muito do que aqui foi trazido também no processo de especialidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Seria a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, cumprimentar a Zero e agradecer os contributos sempre presentes desta organização. Em primeiro lugar, dizer-vos que, como já tivemos a oportunidade também de trocar opiniões, nós decidimos envolver a lei de bases do clima numa concepção mais geral de lei de bases do ambiente, sendo que aos dias de hoje os problemas ambientais com que nos deparamos são indissociáveis das questões climáticas e, portanto, aquilo que nos parece é que há que colocar ao mesmo nível e com uma visão integrada os diferentes vetores que contribuem para não só as alterações climáticas, mas outros problemas que também temos ao nível da sustentabilidade. Naturalmente que há que fixar limites para as contribuições antropogénicas para as alterações climáticas, mas como também tem sido aqui referido por diversas entidades, nós não nos podemos fixar só nas emissões, mas também nos sumidores, nomeadamente nos sumidores naturais. E essa era uma das questões que me levava também a concluir que talvez tivéssemos a ganhar dando a dignidade igual, por exemplo, às áreas protegidas, do que tem a lei do clima e as questões da energia. Porque nós, de facto, podemos reduzir muito, mas se destruirmos aquelas que são as capacidades naturais para captar carbono e outros gases, como aqui já foi falado, estamos um bocadinho a afastar-nos cada vez mais do objetivo. E, portanto, colocava aqui qual é a avaliação que fazem dos instrumentos que temos hoje para proteção dos sumidores naturais e que necessidades existem ao nível nacional para efetivamente proteger não só, mas também as áreas marinhas, todos os potenciais sumidores que temos e que devem ser preservados e valorizados. Depois, aqui também uma reflexão que tem a ver com a articulação que deve ser feita
entre a Lei de Bases do Clima, portanto, aquilo que nos coloca a intervir no âmbito das emissões, com aquelas que são as opções fundamentais ao nível de política pública, ao nível de regulação das atividades e, portanto, começava logo por falar, por exemplo, da agricultura. Damos este exemplo também numa outra audição, mas tem a ver com a destruição dos solos, que está relacionada com as culturas superintensivas e a vulnerabilidade também a fenómenos extremos que as monoculturas provocam. E se essa não deverá ser também um ponto um foco na abordagem que fazemos a estas questões. Poderia falar aqui também da valorização da floresta, mas pronto, gostaria de colocar aqui algumas questões mais concretas. Em primeiro lugar, que avaliação fazem concretamente os instrumentos de mercado que até o momento temos, nomeadamente aquilo que se trata dos mecanismos de compensação e aquilo que o Sr. Deputado Nelson Peralta aqui referiu anteriormente e que nós também denunciámos quando da apresentação das leis de bases do clima, que é esta, digamos que, indignidade que é termos empresas a autoproclamarem-se de emissões zero porque estimularam a utilização de fogões do outro lado do mundo e de que forma é que nós não estaremos aqui a alimentar exatamente os mecanismos que nos levaram à situação que temos, que são as questões, e termino já, que são exatamente a lógica de mercado a sobrepor-se a qualquer outra lógica de racionalidade, de utilização dos recursos, etc, etc. Uma linha sobre a avaliação que fazem do comércio internacional, ou seja, das regras do mercado único, dos tratados internacionais em que Portugal faz parte ao nível do desperdício energético e que balizas traçam para a participação nas entidades independentes que são referidas nas leis. Quem é que concretamente pensam que não pode fazer parte destas entidades? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Peço desculpa, Sra. Deputada, eu saltei aqui, não foi propositadamente, eu saltei o Sr. Deputado André Silva, do PAN, que está connosco via plataforma digital e que, por não estar presente, acabei por esquecer. Peço desculpa, Sr. Deputado, tem a palavra. Bom dia, Sr. Coordenador, estão-me a ouvir? Perfeitamente. Muito bem. Bom dia, cumprimentar o Sr. Coordenador, todas e todos. Está sem câmara, Sr. Deputado. Diga. Está sem câmara, conseguimos ouvi-lo, não o conseguimos ver. Mas eu não consigo ligar a câmara. Muito bem, muito bem. Muito bem, obrigado. Estava eu a fazer, estava nos cumprimentos, cumprimentar os senhores representantes da Zero. Começar, antes de mais, tenho duas questões para fazer, mas queria antes de mais alertar a Zero para o seu segundo slide, onde faz o mapa comparativo das várias propostas, que provavelmente deve ter havido uma qualquer desformatação do documento, porque a Zero refere, por exemplo, que na proposta do PAN não há participação pública, o PAN propõe que não prevê direitos processuais, o PAN propõe que não tem medidas de apoio na ciência, o PAN propõe, aliás é o único partido que propõe a elaboração de um atlas de risco das alterações climáticas, e isso evidentemente é com base na ciência. E portanto pediríamos, porque esse documento poderá ser público, que pudessem fazer a revisão à formatação dessa tabela no sentido dela contemplar aquilo que são os vários critérios que a iniciativa do PAN cumpre no entender da Zero. E as duas questões que gostava de vos colocar é o que é que a Zero considera relativamente a uma proposta que o PAN tem na iniciativa legislativa de acabar totalmente, eliminar totalmente os benefícios fiscais aos produtos petrolíferos. Se faz sentido, e depois uma segunda questão ainda dentro desta, se concordam que a eliminação destes subsídios perversos deve ocorrer imediatamente e, portanto, este ano, para o próximo ano. Uma segunda questão tem que ver precisamente com a questão da elaboração que nós consideramos urgente do Atlas de Risco das Alterações Climáticas,
que depois será integrado posteriormente nos planos de ordenamento do território, tendo em conta que, bom, para planear o futuro temos que conhecer os efeitos das alterações climáticas. Nós sabemos que os efeitos das alterações climáticas, por exemplo, ao nível da disponibilidade hídrica, serão diferentes no Minho do que no Baixo Alentejo e, portanto, pensamos que é importante, quer do ponto de vista do investimento público na adaptação às alterações climáticas, quer no investimento privado, por exemplo, no que diz respeito à produção alimentar, seria interessante nós sabermos com muito detalhe o que é que, relativamente, por exemplo, à escassez hídrica, o que é que o mapa, o que é que a ciência nos diz. Como, por exemplo, também aqueles que serão os efeitos da subida média das águas do mar na orla costeira e, portanto, aqueles terrenos, aquelas zonas onde hoje o ordenamento do território nos permite construir, se faz sentido, com base na ciência, sabendo nós que daqui a 15, 20, 30 anos, com grande, imensa probabilidade, estarão inundadas, se faz sentido ou não continuarmos a permitir essa construção. E, portanto, é esta a segunda questão que vos deixo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim passaria a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Obrigada, Sr. Coordenador. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradecer à Zero pelos contributos que nos deixou. Eu começaria por referir os vários compromissos globais que têm sido assumidos por governos e até empresas de todo o mundo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu, todos com metas definidas. E penso que ninguém duvida que é necessário acelerar a transição definitiva para um mundo socialmente mais justo, neutro em carbono, que garanta a preservação dos ecossistemas e dos equilíbrios da biosfera. Ninguém questiona a crise ambiental provocada por diversos desequilíbrios, como a poluição do ar, do mar, os resíduos que se produzem e que têm como fim os aterros ou a incineração, que por sua vez provocam poluição nos solos, nas linhas de água e no ar. Ninguém duvida também da sobreexploração dos recursos naturais e que tudo isto tenha contribuído para o aumento progressivo da temperatura média global, que está sempre a ser considerada. E é certo que todas as atividades humanas dependem de funções dos ecossistemas que se encontram gravemente ameaçados pelo aumento da temperatura e pela alteração dos padrões de clima que já se fazem sentir, e neste sentido é urgente repensar as opções que se fazem, e essas opções passam por alterações dos sistemas económicos, sociais e alterações políticas. A questão central é que caminho se pretende fazer no futuro, nesse futuro em que as metas definem como uma sociedade mais justa, mais resiliente e mais sustentável. Como já tivemos também a oportunidade de conversar com a Zero, os Verdes apresentaram um projeto de lei que não esquece que já existe um conjunto de instrumentos legais e de planeamento sobre as questões climáticas e que procura enquadrar as bases políticas climáticas, melhorando alguns aspectos essenciais que outros instrumentos não têm conseguido garantir. E por isso pergunto, será que as metas que já podemos encontrar nos mais diversos compromissos, já assumidos também por Portugal, mas também, e todas elas a tão largo prazo, que o controle pode ser sempre, que há aqui sempre a baliza de poder ser adiado ou até adiantado, não é? Que podemos chegar lá mais cedo, é realmente necessário vertê-las novamente num documento que deverá ser, sobretudo, um documento orientador e agregador de outros instrumentos, ou noutro sentido, será necessário, o que é necessário não será assegurar por parte de cada governo a definição de metas imediatas, anuais ou pouco mais, trabalhadas a partir de cada realidade concreta do país, falando de Portugal, que sendo pequeno tem realidades muito diversas, a necessitar, como é óbvio, de opções e planeamentos, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, diferenciados,
Se os aspectos de confusão logística já existentes, como as florestas, as leis das florestas, os decretos de lei, as portarias, os despachos, se todo este labirinto que já existe e que ajuda muitos a fugir à responsabilidade, às suas responsabilidades no que diz respeito à proteção do ambiente e do clima, se colocando também mais desta confusão e destes enquadramentos, não irá possibilitar ainda mais a fuga. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos também em linha a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, a quem pergunto se pretende intervir nesta ronda. Não havendo mais inscrições, então passaríamos já a ronda final de resposta por parte dos nossos convidados e eu passaria a palavra ao Sr. Professor Francisco Ferreira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço os comentários e desta vez vou pedir também ao meu colega Pedro Nunes para depois complementar um ou outro aspecto que me tenha falhado. Ora bem, começando pelo deputado Miguel Matos, relativamente ao PS, pois bem, nós achamos que a questão da entidade independente merece toda a discussão. Vai ser um aspecto, sem dúvida, complexo, vai ser um desafio. Se calhar nós poderemos chegar aqui a uma situação intermédia de do seu funcionamento e de realmente termos uma entidade mais técnica e uma entidade mais consultiva. Para nós a questão está em aberto agora. Queríamos, no fundo, que a Constituição, os princípios, os detalhes fossem efetivamente claros na lei e que fosse algo que tivesse realmente consequências do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico na monitorização, no acompanhamento daquilo que é esta emergência climática em que vivemos. É talvez dos aspectos que merecerá da nossa parte uma maior atenção e penso que também os senhores deputados terão maiores dificuldades, mas sem dúvida enfrentarão bem o desafio de chegar a um consenso que equilibre o não estar nada e o estar tudo, não é? Mas, portanto, quanto mais definido estiver, em nosso entender, melhor. Depois, referido que a questão dos orçamentos de carbono, efetivamente, merece, para nós, são muito importantes nesta antecipação de longo prazo, porque, e eu aproveito até para responder, de certa forma, ao Partido dos Verdes, à deputada Mariana Silva, que a questão aqui que se coloca é que eu preciso de ter uma visão programática daquilo que são as emissões para o futuro. A União Europeia, com o seu pacto ecológico e com as metas que está a traçar nos planos nacionais de energia e clima para 2030, é porque percebe que eu não posso ter aqui uma visão ano a ano, ou de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos. Eu tenho que olhar para os próximos 30 anos e até perceber que, com base naquilo que a ciência me diz, face às necessidades de redução de emissões, eu tenho que agir já e, portanto, tenho que pôr aqui, digamos, muitos ovos no cesto da primeira década em termos de ação. É por isso que os orçamentos de carbono para nós são tão importantes. Efetivamente, a participação pública é para nós um elemento crucial e, portanto, concordamos que realmente este aspecto deve ser visto e há propostas. A proposta do Partido Socialista contempla várias questões em relação ou vários sentidos, digamos assim, nesta área.
Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, ora bem, eu penso que estamos de acordo e fico muito satisfeito em relação à abertura, tal como foi mencionado pelo PS, à participação dos jovens, a uma participação mais ampla, que não seja apenas os professores catedráticos ou os cientistas ou os técnicos que fazem o acompanhamento da matéria, mas, portanto, darmos aqui uma oportunidade à discussão daquele que é o maior problema da humanidade, quer dizer, tenhamos consciência, ainda há poucos dias, as Nações Unidas, o secretário-geral chamou a atenção de que não há vacina para o clima, não é? Nem vai haver. É preciso, acima de tudo, uma aposta grande na prevenção. E portanto, relativamente às metas, para nós é crucial aqui uma compatibilização, porque são coisas diferentes, entre aquilo que o Governo tem traçado no seu roteiro, no seu Plano Nacional de Energia e Clima, e este balanço mais abrangente e a visão de médio prazo, ou seja, a 10 anos, a 15 anos, é isso que também se está a fazer na Europa, ou seja, eu estou a olhar para a discussão que está neste momento a ter lugar, é eu olhar para metas 2030, 2040 e 2050, e portanto esta visão de longo prazo, numa lógica de orçamento de carbono, porque os anos podem ser diferentes, não é? Eu posso ter um ano mais seco, um ano mais úmido e um ano com mais emissões das florestas, outro ano com menos, e portanto eu devo ter aqui uma lógica agregadora a cada 5 anos dos diferentes setores, e é esse olhar que é muito importante eu ter, complementando as outras metas que estejam definidas. No que respeita depois à intervenção do deputado do Nelson Peralta, efetivamente nós não conseguimos perceber esta questão nós achamos que é absolutamente falsa esta questão da compensação. De certa forma também já estou a responder à deputada Alma Rivera, que nós, reparem uma coisa, quer dizer, eu estou a fazer as emissões agora a andar no meu carro a gasolina ou gasóleo e estou a plantar floresta, algures num outro país, ou tomar ações noutros países para tentar reduzir as emissões. O plantar a floresta, por exemplo, essa floresta vai reter essa quantidade de carbono ao longo dos próximos 20, 30, 40 anos, à medida que está a crescer, etc, etc. Ou seja, eu vou agravando o problema das alterações climáticas enquanto vou tentando compensar numa escala de tempo que não é a de hoje, é de não sei quantos anos, o carbono que estou a fazer hoje. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que que pura e simplesmente o planeta precisa dessa floresta não para compensar as emissões, mas para absorver mais carbono. E, portanto, feitas as contas, esta ideia de eu compensar as emissões é efetivamente uma ideia que não funciona para aquilo que é a necessidade de reduzir as emissões já de forma líquida e sustentável. E, portanto, aí estamos claros. Quanto ao Tratado da Carta de Energia, a própria Zero, também com a troca, tem uma petição pública sobre esta matéria, a Rede Europeia de Ação Climática também. Sabemos que há vários Estados-membros da União Europeia que estão a pôr em causa a continuação da União. Nós já tivemos conversas com o Sr. Ministro sobre esta matéria, o Ministro do Ambiente. Portanto, é para nós uma preocupação realmente fundamental e, portanto, sem dúvida alguma que consideramos que este tipo de decisões que o Estado possa tomar e que tenha implicações sobre a política climática do Estado ou da Europa deve ser um elemento presente na lei do clima. Quanto aos veículos, para nós é muito simples. Nós defendemos que qualquer veículo com motor a combustão,
ponto. Portanto, isto significa basicamente gasolina, gasóleo e reparem, os híbridos plug-in estão lá incluídos porque têm motor de gasolina ou gasóleo. Portanto, qualquer veículo que tenha emissões locais de dióxido de carbono deve deixar de ser vendido, e isso está presente noutras leis do clima de outros países e, a nosso entender, também deveria estar na nossa, porque é suficientemente importante e indicativo do setor que, a partir deste ano, com o encerramento das centrais a carvão, vai ser o setor mais responsável por emissões de gases de efeito de estufa no nosso país. E, portanto, eu ter essa visão de longo prazo numa lei desta matéria não é um ponto acessório, é um ponto fundamental. Relativamente agora à intervenção da deputada Alma Rivera, pois nós discordamos aqui num ponto que é, nós achamos que este tema do clima é suficientemente importante para ser separado de uma lei de bases do ambiente. Portanto, obviamente olhamos para o próprio projeto do Partido Comunista, porque tem uma componente climática muito importante, nomeadamente na questão da adaptação, mas esta discussão já foi feita e justificada, como vos digo, em 15 outros países onde essa conclusão foi muito clara. O ambiente dá-nos uma visão global. O clima não pode estar desligado das componentes ambientais, social e económica, sem dúvida alguma, mas é de tal forma relevante em termos de ação e das implicações que tem, que merece ser olhado à parte. Nós temos dúvida e deixamos isso em aberto se deve chamar uma lei de bases do clima ou se deve chamar apenas uma lei do clima, mas que ela deve realmente ter essa ligação com a lei de bases, mas ser um instrumento individualizado, consideramos que é fundamental. Quanto aos mecanismos instrumentos de compensação, eu penso que ficou claro, quer dizer, que realmente nós achamos que não são relevantes comparativamente com os instrumentos de mitigação. Quanto ao comércio internacional e à forma como nós deveremos agir, sem dúvida alguma que é um aspecto crucial. Nós achamos que o comércio europeu de licenças de emissão tem tido precalços grandes de funcionamento, mas também tem tido resultados muito positivos, porque eu efetivamente estou a diminuir em vários setores a quantidade de emissões que tenho, mas, por exemplo, nós defendemos que isto tenha lugar à escala dos veículos automóveis, mas não, à escala das indústrias, mas não à escala dos veículos automóveis ou à escala dos edifícios, que é algo que a Comissão Europeia está a ponderar. Portanto, para nós, isto só faz sentido ao nível das empresas, e nas empresas, diferenciando também as empresas de forma a que não haja fuga de algumas empresas para fora do espaço europeu com argumentos climáticos. Em relação ao deputado André Silva, do PAN, dizer que nós vamos rever as cruzinhas. É verdade, nós temos aqui um pedido de desculpas a fazer ao PAN, porque como foram os primeiros a apresentar publicamente e a ser conhecida a sua proposta de lei, nós acabámos por não ter uma reunião nos últimos tempos, mas certamente vamos lançar um novo olhar, porque acredito que realmente tínhamos errado nessas cruzes e teremos a oportunidade de esclarecer. E realmente faz sentido aqui um olhar para os efeitos das alterações climáticas em termos de um atlas da questão da adaptação. Aliás, também referir que não o fiz, a deputada Alma Rivera mencionou e bem que eu tenho políticas agrícolas absolutamente dramáticas em termos de suscetibilidade às alterações climáticas e de contribuição para as emissões e para a destruição da biodiversidade, e obviamente isso depois reflete também no clima. E, portanto,
A questão dos subsídios aos combustíveis fósseis para nós é uma questão crucial que devia ser terminada quanto antes. Aliás, volto a dizer ao secretário-geral das Nações Unidas que faz esse apelo para que nós terminemos com esses apoios, e é algo que eu diria até independente da lei do clima, mas que a lei do clima deve claramente também consubstanciar, e é um aspecto que nós não referimos e que deve ser referido. Por último ainda, referir em relação à deputada Mariana Silva, do PEV, que nós realmente já temos, eu volto a referir, é verdade que nós temos, e eu gostei muito da palavra, um labirinto de instrumentos legais, mas nós precisamos de... o clima e o ambiente merecem ter aqui leis agregadoras e que façam e que imprimam o caminho para a sociedade nestes dois aspectos da sustentabilidade e da emergência climática. E, portanto, para nós não tem sentido apenas eu estar a estabelecer metas ou deixar ao Governo o estabelecimento de metas da neutralidade carbónica. Isso para nós é fundamental, e penso que o PSD também focou este aspecto. Para nós é fundamental, e isso está patente na própria Lei Europeia do Clima, que eu tenha metas de longo prazo. Isso é crucial. O Acordo de Paris é isso que o faz. Eu tenho que ter isso numa Lei Europeia do Clima. E depois os governos terão os seus planos, a Europa tem os seus planos a 10 anos, etc. Mas eu tenho que ter a resposta àquilo que a ciência me diz que devem ser os objetivos de mitigação, a importância dos consumidores, a importância de reduzir as emissões. Portanto, eu tenho que ter aqui realmente um instrumento abrangente e com metas de médio prazo e de longo prazo, que seja... e a lei do clima é o sítio certo para o fazer. Eu sei que falei muito, não sei se o meu colega, não sei se deputado, coordenador, deputado Bruno Coimbra, se há a possibilidade de dar a palavra ao meu colega. Não sei se há um outro aspecto que ele queira acrescentar. Sim, senhor professor, eu pedia era alguma capacidade de síntese ao Dr. Pedro Nunes, porque de facto esgotámos amplamente o tempo e temos que ainda fazer os testes de ligações aos nossos próximos convidados que têm a audição já às 11h30. Mas claro que sim, tenha a bondade, Dr. Pedro Nunes, faça favor. Bom dia, senhores deputados. Eu não tenho muito a acrescentar, realmente. A resposta do Francisco foi bastante esclarecedora, inclusiva de todas as questões. Eu talvez possa acrescentar algo relativamente à questão do fim dos subsídios aos fósseis, porque o senhor deputado André Silva ele colocou como questão quando é que nós acharíamos que seria oportuno nós acabarmos com esses subsídios. Bom, para nós já ontem era tarde, nós achamos que quanto mais cedo esses subsídios acabarem, melhor. Nós vimos com gosto que o anteprojeto de lei do PS, do Partido Socialista, previa o fim desses subsídios para 2023. Entretanto, na proposta mais recente do PS, essa data resvalou um pouco para 2030. Nós achamos que 2030 é muito tarde para isso e gostaríamos realmente que fosse antecipada o mais possível. É só isso, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Nunes. Eu gostaria de agradecer a ambos os esclarecimentos e as perspectivas que nos deram hoje e os contributos que deram à avaliação destes 8 projetos de lei que estão em cima da mesa. Continuaremos com esta linha de comunicação aberta, esperando de facto até ao fim desta sessão legislativa ter concluído este processo. Muito obrigado pela vossa presença hoje. Senhores deputados, fazemos uma interrupção para testar ligações e às 11h30 começamos a audição seguinte. Muito obrigado.